Então vamos falar um pouco hoje sobre esse tema aí da tela, de manufatura assistida por computador. Então, para a gente relembrar um pouquinho, né, nós vimos que os sistemas, né, de produção eles evoluíram. Nós podemos inclusive colocar um marco, né, ali no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, até o século XVIII, né, lá na Europa, a produção, né, ela era tipicamente artesanal e houve, né, uma evolução ali na segunda metade do século XVIII com a produção mecanizada, né, a primeira máquina-ferramenta, né, o motor a vapor, né, foi também inventado, né, houve todo ali um boom e isso mudou, né, a nossa sociedade. Nós tínhamos também, né, que do século XIX, né, nós tivemos ali a segunda revolução industrial, vindo a energia elétrica, né, e a terceira revolução industrial, poderíamos dizer assim também, né, no século XX, né, perdão, com o advento do computador. Então, essa máquina que é o computador, ela vai ser muito importante aqui porque o nosso curso é o curso de fabricação assistida por computador, ok? Então, ali na metade do século XX, nós tivemos ali o advento da computação e houve, né, uma associação da manufatura, da fabricação com o computador, né? O computador ele veio, né, para somar e ele veio, né, para ajudar, né? Por isso que nós chamamos de fabricação assistida ou fabricação auxiliada, né? A gente pode usar o termo assistido ou auxiliado, ou seja, nós utilizamos a computação, o computador, né, para ele ser ali um auxílio, né, na hora de fabricar, ok? E hoje nós temos, né, um aspecto de uma produção altamente automatizada, né? Nós vimos na aula de automação industrial e hoje o computador, né, ele vai ter uma função primordial nos processos de manufatura. Então, essa união que nós temos da manufatura com a computação, nós chamamos, né, nós denominamos, né, de fabricação assistida por computador ou auxiliada por computador ou manufatura, né? Se nós entendemos a palavra manufatura como fazer à mão, né, a etimologia da palavra, ela vem desse conceito, né, de fazer à mão, né, do latim. Hoje são as máquinas, né, que fazem, né, mas o princípio é de fabricar. Okay? Então, uma das formas de a gente definir esse termo de fabricação assistida por computador é essa simbiose entre a computação e a fabricação, que é o que nós vamos trabalhar bastante aqui no nosso curso. Né? Então, para alguns autores, eles vão fazer essa diferenciação, né, entre manufatura e fabricação. Muitas vezes eu vou usar como sinônimo, ok? Aqui, eu vou usar esses termos como sinônimos. Manufaturar, fabricar, ok? Mas a gente pode também fazer uma diferenciação, uma leve diferenciação. Então, essa diferenciação, ela vai estar baseada nesse conceito, né? Manufatura, quando eu falar aqui para vocês de cadeia de manufatura, eu vou estar, muitas das vezes, pensando no macro, pensando na integração, né, de todas as atividades e processos de uma cadeia produtiva, ok? Então, nós vamos trabalhar de forma específica aqui na fabricação, ok? Mas, para eu fabricar componentes mecânicos, né, peças, sistemas, né, mecânicos, eu vou demandar, né, materiais, um projeto dessas peças, todo o processamento, o controle de qualidade, a gestão, o marketing, né, funções de negócio. Então existe toda uma cadeia, né, de manufatura que ela é mais, ela embarca, né, ela abrange, né, a fabricação, mas ela vai além, né. Então toda essa cadeia de manufatura ela vai envolver, né, todo esse escopo que nós utilizamos tanto antes, né, por exemplo, o projeto, né, ele vem antes da fabricação, né, os materiais eles são antes da fabricação. E depois, né, o controle de qualidade ele acontece depois que nós fabricamos a peça. A venda, né, a disposição desse material para venda é depois que a peça foi fabricada. Então a cadeia de manufatura ela vai envolver toda essa atividade, vai ser um aspecto mais global aí da nossa fabricação. E nós vamos nos referir a processo de fabricação de forma mais específica a uma atividade de baixo nível, né? Uma etapa, né, dentro dessa cadeia de manufatura
que ela está mais relacionada diretamente com a fabricação do produto, ok? Então, o processo de fabricação seria ali aquela operação, né, do chão da fábrica, ok? Então, eu posso ter vários processos de fabricação para formar uma cadeia de manufatura. Os processos de fabricação são aqueles que nós estudamos lá em fabricação 1, né? Usinagem, soldagem, metalurgia do pó, fundição, conformação, ok? Tratamento térmico. Então, para cada segmento industrial, a manufatura ela pode ser composta, obviamente, né, de várias atividades, vários processos de fabricação, como eu citei. Então, uma cadeia de manufatura ela pode ser dividida, né, em dois níveis. Né? A gente pode definir aí o nível, né, de gestão e planejamento do produto, que a gente vai ver que eles estão relacionados, né, à engenharia de produção e ao setor de projeto, né, ali, design da empresa. E também nós podemos especificar, né, os sistemas de produção, de processo de fabricação, que são, né, ali está mais relacionado com o engenheiro mecânico, né? Nós vamos ver daqui a pouco uma figura, então vão ser o processo de fabricação, eles vão estar relacionados ali ao chão de fábrica, né? Essa figura aqui ela ilustra, né, esse conceito, né? Então em azul nós temos aí toda a cadeia de manufatura. Então notem que a cadeia de manufatura ela abrange, né, a fabricação, ela envolve, né, ali o conceito de processo de fabricação, mas ela está aí mais externa, né? As cadeias de manufatura ela vai englobar também aí em verde, né, os sistemas de gestão e administração da produção, o planejamento, controle da produção. Dentro, né, desse verde aí, né, nós temos, né, a parte que nos importa, né, nós vamos trabalhar mais focado nessa área aí, ó, que é a nossa área do engenheiro mecânico, que é a área do desenvolvimento de componentes, né, de peças e da fabricação, ok? Então nós temos aí ó, o desenho, o design, né, que é o desenho industrial, o desenvolvimento de projetos, de produtos, perdão, desenvolvimento de produtos. No desenvolvimento de produtos, nós vamos estar trabalhando também com projeto de simulação, ok? E depois que nós tivermos esse produto a ser fabricado, nós vamos utilizar, né, os processos de fabricação para fabricar esse componente. Depois que esse componente é fabricado, nós vamos, né, fazer o controle e a inspeção, controle de qualidade. Né? Quem já estudou a disciplina de fabricação de sistemas mecânicos, vai lembrar que lá nós estudamos, né, na parte 2, a questão do controle de qualidade. Então, essa parte de controle e inspeção, nós vamos ver lá, quem não fez, né, vai ver lá em fabricação de sistemas mecânicos. Nós vamos esmiuçar tudo sobre esse tópico de controle e inspeção. E por fim, né, a montagem final, né, se for uma peça que ela vai se unir a outra, né, vai ser um acoplamento, nós vamos ter aí a montagem final desses componentes, tá certo? Então, esse setor aí que está em lilás, né, ele envolve, né, ali o aspecto do processo de fabricação. Seria ali as operações mais do chão de fábrica, ok? E aí de amarelo nós temos esse CAX, né, que a gente vai ver que são as ferramentas de engenharia. Então, como nós estamos trabalhando com fabricação de produtos, de sistemas mecânicos, fabricação de componentes mecânicos, e nós vamos focar nesse curso aqui na fabricação assistida por computador, essa sigla aí, né, CAX, né, esse X aí é como se fosse aquele X da matemática, da incógnita, da equação, né? Ele pode ter várias letras nesse X, né? Pode ser o D, pode ser o E, pode ser o M, tá certo? Então esse X aí é como se fosse uma incógnita, ok? São as ferramentas de engenharia que a gente vai ver daqui a pouco. Então são ferramentas, né? CA, né, é auxiliado por computador, né? Vem do inglês, né? Então a gente inverte, né, a sigla, né? Então são ferramentas que são auxiliadas pelo computador que nós vamos utilizar para fabricar, para projetar, para simular, para fazer o controle de qualidade e até para fazer a gestão também, né? Apesar da gestão ela estar aqui fora, né? A gestão e administração da produção, eu posso utilizar também uma ferramenta de engenharia, né? Auxiliada por computador para fazer essa gestão e auxiliar aí na gestão e administração dessa produção, ok? Então nós vamos focar nessa parte aí roxa, né, lilás, né, que é a nossa área de atuação mais específica.
Então, nas ferramentas de engenharia, nós temos o CAD, né, que é talvez o mais famoso, né? Vocês já tiveram aí muita experiência durante aí o curso. Então, o CAD, a gente pode usar, traduzir ele, né, essa expressão para projeto ou desenho assistido ou desenho auxiliado por computador. Então, ele basicamente são softwares que eles são utilizados para projetar, para desenhar, para modelar e ter, né, esses modelos geométricos. Eles podem ser das peças que nós vamos fabricar. Eles podem ser tanto bidimensionais quanto tridimensionais. Existe uma grande, né, uma larga quantidade de softwares no mercado, ok? Então, o CAD, né, ele vai ser a ferramenta base, né, ele vai ser a espinha dorsal para engenharia, para fabricação auxiliada por computador. Então, basicamente, nós vamos, enquanto nós pensarmos, né, em fabricação assistida por computador, nós vamos pensar, né, em primeiro, né, no modelo CAD. Então, se nós queremos fabricar com o auxílio do computador, nada mais óbvio, né, que nós tenhamos, né, ali o desenho, né, o modelo dos componentes que nós vamos fabricar em um software dedicado para isso, ok? Então, softwares CAD, existem vários, né, SolidWorks, AutoCAD, CATIA e outros mais específicos aí no mercado. A segunda ferramenta, né, que a gente pode definir como a ferramenta ali assistida por computador é o que nós chamamos de CAE, que é a engenharia auxiliada por computador. Então, nessa categoria, nós vamos ter softwares que eles vão ser utilizados para simular, né, fazer simulações físicas do nosso componente, solicitações mecânicas, força, temperatura, pressão, tá certo? Então, eles são desenvolvidos para simular aplicações reais. Então, nós tínhamos lá naquela cadeia de manufatura que eu mostrei, nós tínhamos lá que nós tínhamos o desenho e nós tínhamos o desenvolvimento de produtos. Nessa etapa de desenvolvimento de produtos, nós utilizamos, né, os softwares de engenharia assistida por computador para fazer, né, simular, né? Nós não precisamos fabricar primeiro, né? Se eu posso já estudar o componente, né, o desempenho de um componente, sem eu ter a fabricação dele primeiro, isso é bastante interessante para a gente ter ali um conhecimento, né, de como aquele componente se comportaria. Obviamente, né, a simulação ela não é 100% confiável, né, poderíamos dizer assim, mas ela vai nos dar, né, ali bastante informações para que a gente consiga desenvolver ali o nosso produto. Então eu coloquei para ilustrar aqui, né, ó, o Magmasoft, né, que é um software de simulação de fundição, onde nós conseguimos, né, simular o vazamento, né, de metal líquido dentro de uma cavidade de um molde, a solidificação, o cálculo de massalotes. A gente consegue trabalhar, né, ali a simulação de uma fundição através desse software. Existem outros, né, softwares aí de produtos poliméricos, né? O ANSYS, né, é um software mais conhecido, né? Software de análise estruturais, tá certo? Cálculo, né, de treliço, lá na disciplina de mecânica dos sólidos, né, a gente trabalha com software ele faz um cálculo de estruturas treliçadas, né? Cálculo ali de força, momento fletor, força cisalhante, ok? Então são softwares que vão utilizar para trabalhar muito com a simulação desses componentes. E talvez aqui para nós, talvez isso aqui seja o mais importante, né? Que é o que nós chamamos de CAM, muito famoso essa sigla CAM. Que CAM, né, traduzindo, né, a gente pode traduzir ela como manufatura assistida por computador, esse M aí, né, de manufatura, ou fabricação, né? Estou usando aqui aquilo que eu falei para vocês. Nós vamos muitas das vezes usar como sinônimo. Fabricação e manufatura. Por mais que alguns autores realmente existe, né, esse escopo mais genérico, né, de manufatura, mais global, melhor dizendo, e fabricação mais específica. Tá certo? Então esses softwares aqui, eles são softwares, né, para auxílio às atividades de fabricação. Eles vão trabalhar mais específicos com a fabricação de componentes mecânicos. Então, comumente, eles são empregados para geração de programas. Então, isso aqui é importante, né? Geração de programas para a máquina CNC. Então, lá na aula 2, que a gente fala de automação industrial,
Lá no histórico eu falei lá um pouquinho, eu tenho uma pincelada sobre o que são as máquinas CNC. Nós temos que lá no início da segunda metade do século XX, né? Ou seja, nós temos aí o que? 70 anos, né? Praticamente, muito pouco tempo. As máquinas CNC elas estavam se desenvolvendo, né? O computador ele foi aperfeiçoado, né? Ali no finzinho da primeira metade do século XX, ali no final da década de 1940, né? E depois, né, as máquinas CNC, que inicialmente era CN, né, era comando numérico, nós vamos entender na próxima aula o que é esse comando numérico, de forma mais específica, mas o computador ele veio auxiliar e esse CN se tornou CNC. Então essas máquinas, elas são máquinas programáveis, né? Nós vamos inclusive aprender a programar no nosso curso, né? A parte 2 do nosso curso vai ser só programação de máquinas CNC, ok? Então nós vamos aprender a programar na mão, né? A gente vai tomar, né, peças, né, que nós vamos querer fabricar, peças de usinagem, e nós vamos aprender a fazer essa programação. Nós vamos estudar um código de programação específico, né, que é o código G, e nós vamos aprender a fazer essas programações. Só que existe, né, um software que ele já faz a geração desse programa, né, que são os softwares CAN. Geralmente são peças que são mais elaboradas, por exemplo, essa peça aí da esquerda, né, vocês estão vendo aí, é um simulador. Na verdade, isso aí é um software CAM, ok? E nós temos aqui uma ferramenta de corte, né? Aqui é uma fresa, né? E aqui nós temos uma geometria. Notem que essa geometria ela é altamente complexa, ok? São geometrias altamente complexas. Nós não vamos conseguir fazer essa programação à mão, né? Programação manual. É parecido com o que nós estudamos lá em cálculo, né? Existem integrais, né, derivadas que a gente consegue fazer na mão. E a gente aprende a fazer à mão, tá certo? Mas existem integrais que não tem, que são mais complexas, que não tem como a gente fazer à mão. A gente tem que tomar auxílio, né, de um software para fazer esse cálculo. Mesma coisa aqui. Nós vamos aprender à mão, né? A gente vai aprender a fazer o cálculo, a geração de programas de máquina CNC. Porém, né, vão ser programas de peças, né, relativamente simples, né? É igual lá na integral, tá certo? Mas se a peça for mais complexa, nós podemos utilizar um software CAN, né? E nós conseguimos ter a geração desses programas, inclusive a gente consegue até simular a movimentação da ferramenta, né? Vocês podem ver aqui na esquerda também a simulação, né, do percurso, né, do trajeto dessas ferramentas de corte, né, para remover material. A gente está falando de usinagem, né, processo de subtração de material. E a gente consegue gerar, né, o programa. A gente consegue gerar o programa, né, pelo processador do software CAM e ele gera para nós o programa e ele faz essa interface, né, entre ali a fabricação e a máquina CNC. Então a máquina CNC nós vamos conhecer essas máquinas a partir da sexta-feira. A gente vai ver que ela tem um controle numérico, ela tem um computador, né, é uma máquina que ela tem um computador acoplado. E nós programamos, né, ali usando esse computador que faz essa interface do operador com a máquina. Beleza? Nós vamos trabalhar isso de forma mais específica, vamos falar muito sobre máquina CNC. Vamos começar na sexta-feira, ok? Então esses softwares, eles são muito importantes. Então nós temos o EdCAM, o MasterCAM, são vários softwares que eles vão ter, né, no mercado, né, tem vários softwares que eles vão atender a essa demanda aí, ok? Inclusive, nós vamos ter também uma aula, né? Lá na parte 3 do nosso curso, nós vamos ter uma aula só sobre software scan, nós vamos entender como é que ele funciona, como é que acontece o processamento, como é que qual é a vantagem, desvantagem deles, ok? Nós vamos ter uma aula específica só sobre software scan. Então, basicamente, nós temos esses três pilares, né? Nós temos o CAD, nós temos a engenharia e nós temos a fabricação assistida, tá certo? Então, nós podemos também trabalhar, na verdade, nós trabalhamos com essas ferramentas, né? Aí juntas, né? Então, um programa CAD, ele vai ser necessário para o software CAM. Aquele software CAM que nós mostramos aí anterior, ele vai trabalhar com o modelo geométrico, né? Ele vai demandar ali o software, o projeto do CAD da minha peça, né? É parecido, pessoal, talvez, para ilustrar aqui para vocês, o processo de fabricação, que é um processo, uma rota não tradicional, que é a manufatura aditiva, de forma especial a manufatura aditiva por FDM, né, que é a deposição de material por fusão, a impressão 3D,
ela vai trabalhar com esse princípio, né? Nós vamos ter ali a impressora, ela vai depositar material para gerar ali o modelo físico, só que ela precisa antes, né, do que? Ela precisa do modelo CAD. Lá no fatiador, né, nós utilizamos o modelo CAD. Então, os softwares CAM, eles vão demandar o software CAD, o modelo geométrico é feito no CAD. Assim como os softwares de engenharia assistido por computador. Então, se nós queremos fazer ali o modelamento, né, de sei lá, uma peça, né, um eixo comando de válvulas fabricado por fundição. Então, eu quero fazer a simulação em software CAI. Então, eu vou precisar ter o modelo geométrico, né, dessa peça, que é feito no CAD também. Então, o CAD ele é basicamente a espinha dorsal, né, de qualquer software CAM e CAI, tá certo? Nós vamos precisar dele para que a gente consiga, né, trabalhar com a manufatura assistida e também com a engenharia assistida. Não só isso, né, mas a gente vai ver também que a gente consegue, né, a gente precisa dele, né, para outras do CAD, né, para outros, esse modelo virtual, né, a gente precisa para poder trabalhar também com outras ferramentas que vão ter, tá certo? Então, outra ferramenta que a gente tem no CAD, que é a inspeção assistida por computador. Então, pensem só, eu consigo agora fazer o projeto da minha peça assistido por computador. Antigamente, né, era manual, né? Agora eu consigo fazer o projeto assistido pelo computador com o software CAD. Se eu quiser fazer algum estudo sobre o desempenho desse componente, né, eu consigo fazer com o software de engenharia assistida. Então eu faço ali a simulação. Eu posso fabricar esse componente através de uma máquina CNC. Então eu posso utilizar um software, né, que ele vai fazer essa programação. Eu tomo um modelo físico, um modelo geométrico, né, na verdade, no CAD, utilizo o software CAM e eu consigo gerar o programa CNC e para mandar para a máquina. Então notem que nós estamos, né, crescendo aí, ó, na cadeia de manufatura. Ó, o projeto, né, que é um aspecto da cadeia de manufatura. Nós temos depois a simulação, desenvolvimento do produto. Nós temos a fabricação em si, o software CAM. Agora, eu posso falar o seguinte, poxa, já que eu estou fazendo já tudo, eu vou avançar. Então, eu vou fazer agora também a inspeção. O controle de qualidade vai ser feito assistido por computador. Então, existem softwares, né, que eles vão ser utilizados para fazer essa inspeção. Então, nós vamos comparar o CAD, né, a geometria do CAD, que seria o padrão, seria o ideal, seria o que seria o padrão para o meu controle de qualidade. E agora eu vou fazer o estudo, né, eu vou fazer a leitura, né, dos erros dimensionais desse componente, né, e eu vou comparar agora os erros, né, são as tolerâncias, né. Quem já estudou a disciplina de fabricação assistida por fabricação de sistemas mecânicos, lá na parte 3, nós vamos estudar tolerâncias dimensionais e geométricas. Então nós vamos ver que a máquina, a ferramenta, o processo de fabricação, ele tem erros, ele tem limitações, a ferramenta ela tem um raio de arredondamento, a máquina, a ferramenta tem folga, a ferramenta desgasta, ok? Então existem limitações, então isso gera erros dimensionais. Então essa peça real, aqui à esquerda, por exemplo, ó, aqui nós temos uma leitura, né, um apalpador, né, pode ser, né, de uma máquina de medir por coordenadas, onde nós fazemos aí a leitura, né, de pontos dessa peça, né, a gente consegue gerar um modelo físico real, na verdade um modelo virtual, mas baseado no modelo físico real. E nós comparamos com o modelo do CAD. Então nós comparamos o real, né, que foi feito ali através da medição, com o modelo do CAD, que é o modelo ideal. Então, comparando esses dois modelos geométricos, né, nós conseguimos dizer, né, podemos, né, avaliar, né, se a peça ela foi, ela está, né, conforme ou ela está não conforme. Okay? Então, aqui na inspeção auxiliada por computador, nós vamos trabalhar muito, né, de inspeção de peças lá em fabricação de sistemas mecânicos. Mas a gente está falando aqui de ferramentas de engenharia, então nós temos também aqui a inspeção auxiliada por esse software. E o CAD, né, também entra aí como uma ferramenta de apoio. E por fim, né, nós temos o CAP, né, que são softwares, né, para trabalhar com a gestão ali da produção.
Então, o CAP ele é mais focado ali para o pessoal da engenharia de produção, ok? Então, a gente consegue fazer a interface. Então, pensem aí comigo novamente, né? Poxa, eu já consigo fazer o projeto, eu consigo fazer o desenho ali da peça no CAD, auxiliado pelo computador, eu faço a simulação, eu estudo ali as simulações no CAI, eu consigo ter a geração de programa CNC pelo CAM, eu faço a inspeção e o controle de qualidade usando esse software. Então, eu vou agora fechar, né, fazendo aí, passando, né, o aspecto da ferramenta de engenharia, o software, né, para a própria gestão. Então, eu saio daquele escopo, daquele lilazinho que eu mostrei para vocês, e eu passo para o verde, né, que trabalha ali com a gestão de produção. Então, eu consigo fazer o planejamento do processo, né, que é o sequenciamento, né. Vocês vão ter uma disciplina, não sei se já fizeram, ou estão fazendo, ou vão fazer, né, a disciplina que é no 10º período, que é planejamento e controle de produção. Então, nós vamos ter esse sequenciamento, né, de produção de uma operação de fabricação, né? Primeiro vai ser um fresamento, depois vai ser um torneamento, depois a furação, depois o tratamento térmico, né? A parametrização, especificação de máquinas. Nós vamos comentar um pouquinho mais lá na parte 3 desse curso aqui de fabricação assistida por computador. Vamos falar um pouquinho sobre layout, né? Layout ali da empresa, vamos falar um pouquinho sobre produção enxuta, um pouquinho sobre sistemas flexíveis de manufatura, ok? Então essa etapa, né, ela pode ser auxiliada, né, por um software CAP, né? Então esse software ele vai automatizar, né, ele vai reduzir custos, né, ele vai ter aí, ele vai auxiliar na gestão dessa nossa cadeia de manufatura. Então quando nós falamos de CAP, nós já estamos pensando já num escopo mais global, né, um escopo ali de manufatura, né, da cadeia de manufatura. Então nós temos essa interação, ok? Pessoal, tranquilo? Beleza? Até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então, nós podemos ter também, pessoal, que nós chamamos de SIM, né? Que também é uma sigla, né? Então vocês veem que a gente tem muitas siglas aqui, né? SIM, né? É a manufatura integrada por computador. Então, uma integração efetiva, né, entre essas atividades de gestão, né, planejamento de produção e também a fabricação, os dois escopos que nós vimos, né, a gestão da cadeia de manufatura, né, e o processo de fabricação, que é aquela atividade de baixo nível, né, que está lá mais no chão da fábrica. Então, essa integração, ela foi, né, buscada desde ali a década de 1950, né, ou com a geração, com o advento ali do, da automação, né, do computador, da máquina CNC, depois veio o CAD, né, na década de 60. Então essa interação ela foi buscada, ela tem sido buscada, né? Então a partir do desenvolvimento de sistemas computacionais, máquinas de fabricação instrumentadas, né? Outros equipamentos periféricos, softwares, né, como nós tínhamos aqui. Então nós temos esse conceito, que é essa manufatura integrada por computador. Então essa manufatura integrada, ela busca, né, ter essa integração total. Já que o computador ele veio aí para auxiliar, o computador ele veio aí para facilitar a nossa vida, por que nós fazemos toda uma cadeia de manufatura totalmente integrada pelo computador? Esse conceito, pessoal, é o conceito que eu estou passando para vocês, né? Que eu fiz a explicação agora há pouco, né? Poxa, eu já faço o projeto. Por que eu não faço então logo uma simulação pelo computador? Por que eu não faço, se eu já faço a simulação, se eu já faço a manufatura, se eu faço o controle de qualidade, se eu faço a gestão total pelo CAP, então eu faço logo a integração toda desse sistema de manufatura, né? A venda, né? As funções de negócio, a venda. Nós vamos ver esse conceito mais na frente, que esse conceito de manufatura integrada por computador ele vai estar muito arraigado ao que nós chamamos de sistemas flexíveis de manufatura. Vamos trabalhar lá na parte 3 do nosso curso. Então, essa integração, né, ela é um desafio, né, que ele tem sido buscado, né, ter essa integração entre o CAD, o CAI, né, o CAM e o CAP, né, e fazer essa integração total aí de toda a cadeia de manufatura. Okay? Eu vou dar aqui para vocês um exemplo para que a gente consiga, né, enxergar melhor, mas vocês já compreenderam, né, mas eu vou dar aqui mais um exemplo que fala sobre a fabricação de uma injetora, né, de plástico. Né? Na verdade, é um produto plástico, né? É a fabricação de um componente polimérico, ok?
Então, tá aqui, ó. Essa imagem aqui é um fluxograma que mostra essa integração dessa cadeia de manufatura de um produto, né, polimérico. Então, esse produto plástico, né, para eu fabricar ele, eu vou precisar ter um ferramental, ok? Então, aqui nós vamos trabalhar com um processo de fabricação que é a injeção de plástico, tá certo? Então, de início, nós vamos ter, né, aqui o CAD, ó. O CAD ele vai ser primordial para que nós trabalhemos, né, com o desenvolvimento do produto, né, e o projeto. Então, aqui, ó, nós vamos ter o nosso produto, né? Então, esse produto, né, ele vai ser, né, modelado no CAD. Nós vamos ter ali o modelo virtual dele, o modelo geométrico. Porém, eu vou precisar também, né, ter, já que eu estou desenvolvendo esse produto, eu vou precisar ter o ferramental, né? Então, eu vou também fazer ali o projeto do ferramental, tá certo? Então, tanto o produto quanto o projeto do ferramental, eles vão ser, né, trabalhados aí com as ferramentas CAD. Então, durante a fabricação desse modelo aí do nosso ferramental, que vai gerar ali o produto plástico, nós vamos ter necessidade, né, de estudar, poxa, como é que esse produto se comporta, né? Como é que esse ferramental se comporta, né? Então, nós podemos utilizar os softwares, né, que são os softwares CAI, que são softwares de engenharia assistida, né, por computador, que vai nos ajudar também no desenvolvimento do produto e do projeto, tá bom? Essas figurinhas aqui, pessoal, são ilustrativas, tá bom? São apenas para ilustrar aí o nosso passo a passo. Então, nós temos aí os softwares agora de engenharia assistida por computador. Então, nós conseguimos estudar aí, né? Ver aí talvez como é que ele funciona, ver aí alguma propriedade física, tá certo? E também esse modelamento, né, do CAD, ó, note que o CAD ele também vai auxiliar aqui, ó, sai uma setinha aqui, ele auxilia aqui o CAI, e ele auxilia também o CAM. Por quê? Ó? Porque para eu fabricar essas matrizes, né, aqui, ou esse molde, né, de injeção aí de produto polimérico, né, eu vou precisar fabricar elas por usinagem, né? Então notem que a minha peça é um produto plástico. Só que para eu fabricar esse produto plástico, eu preciso fabricar antes um molde, né? Ou uma matriz, né? Metálica, que ela vai receber esse plástico e essa matriz ela vai ter uma cavidade, né? Com o formato da peça. Então eu vou precisar fabricar aqui um produto metálico, que é o nosso ferramental. Então eu vou precisar usinar. Então o CAD ele vai ser utilizado aqui, ó, porque eu vou usar, poxa, eu estou aqui trabalhando aqui com um produto complexo, então eu vou trabalhar aqui, eu vou fabricar por uma máquina CNC, tá certo? Então na etapa do software CAM, nós vamos ter a geração de trajetórias, então eu vou ter a simulação, eu vou ter ali a minha ferramenta de corte no software CAM, e a gente vai gerar essas trajetórias, e o próprio software CAM ele vai gerar o programa CNC para mim, e ele vai conseguir também simular, tá aqui, ó, ele vai fazer um estudo das trajetórias para geração daquela superfície, e a gente consegue também fazer a simulação. E ele vai passar para cá o código G. Então esse código G ele vai vir para a máquina CNC, tá? que são máquinas, a gente chama de máquinas ferramentas, né? São máquinas de usinagem. Então na fabricação nós vamos ter aqui uma máquina CNC, ela vai receber esse código prontinho e nós conseguimos fabricar aqui o nosso ferramental, tá certo? Que vai receber o nosso produto plástico, tá aqui para ilustrar. Então, depois que eu fabrico esse ferramental, poxa, eu tenho que saber se ele está ok, se ele não está ok, se ele ficou ruim, se ele ficou bom. Então, eu vou fazer uma inspeção dimensional. Eu vou fazer um controle de qualidade, né, pessoal? Então, eu vou primeiro, para esse controle de qualidade, eu vou fazer uma inspeção dimensional, utilizando aí aqui para ilustrar, né? Eu coloquei aqui uma máquina de medir por coordenadas, né? Lá na disciplina de fabricação de sistemas mecânicos, nós vamos estudar um pouquinho sobre essas máquinas de medir por coordenadas na parte 2 do curso. E nós conseguimos gerar uma nuvem de pontos, né? Então a gente consegue fazer aquele apalpamento, né? A máquina de medir por coordenadas ela tem essa característica de medição por um apalpador. E nós geramos ali uma nuvem de pontos e a gente consegue gerar ali o modelo virtual real, né? Da peça real. E com esse modelo a gente consegue comparar, né, com o CAD. Então o CAD sai daqui, ó,
E ele também ajuda aqui, ó, na inspeção auxiliada, né, por computador. Então nós fazemos uma comparação entre o CAD, que é o modelo ideal, né, é o padrão, com o modelo real tirado aqui da inspeção dimensional. Então nós fazemos aqui uma comparação, né, unindo essas duas partes, e temos aqui a inspeção, que é o controle de qualidade. Estando ok, nós temos então, beleza, tá ok, então nós temos aqui a etapa final, que é a fabricação em si, que é a injeção do produto plástico, né? Então nós geramos aí, aqui para ilustrar, né, a foto aqui é só para ilustrar, o ferramental, e nós aplicamos, né, ali o produto plástico, né, e nós temos aqui a peça final, que ela é, né, aqui, baseada, né, no projeto CAD lá inicial que a gente fez, tá certo? Então, notem que nós temos essa união, essa ideia de cadeia de manufatura integrada, que vem, né, a sigla assim, é essa união desde o projeto do produto, desenvolvimento do produto, estudo do produto, simulação, geração de programas pelo software CAM, inspeção tridimensional, né, inspeção ali auxiliada pelo computador. E também, como a gente viu, né, a gente pode sair desse escopo aí, porque aí nós estamos no escopo mais voltado para o processo de fabricação. Mas a gente pode sair dele e ir também para a gestão de produção. E a gente consegue fazer essa gestão, né, que é o controle, né, planejamento da produção utilizando o software CAP, tá certo? Que ele estaria aí no escopo para cima, né? Ele está já no escopo da manufatura, da cadeia de manufatura, ok? Então, tudo integrado por computador, tá certo? Nós vamos trabalhar isso melhor, né, quando a gente falar lá de sistemas flexíveis de manufatura. Beleza, pessoal? Então, aí nós temos essa rota de fabricação, é um estudo de caso aí de um produto plástico, tá bom? Então notem que para a gente fabricar esse produto plástico, nós precisamos, né, ter duas fabricações. Nós fabricamos primeiro o ferramental e depois nós fabricamos o próprio produto, ok? Essa figurinha aqui, pessoal, também ela ilustra um pouquinho aí onde a gente quer chegar com essa integração aí da cadeia de manufatura. Então nós temos o projeto, né? O projeto a gente utiliza, né? Nós já vimos, né, que a gente vai ter o software CAD, ok? Não tem segredo aqui para nós. Aqui nós temos o controle, né? Controle numérico, né? De máquina CNC. Então nós temos aqui o software CAM, né? Que são softwares que vão auxiliar ali o nosso trabalho com as máquinas CNC. Se a gente pensar, se a gente sair, né? Se a gente subir, né? A gente sair da fabricação em si e a gente tentar olhar pela cadeia de manufatura, nós vamos ver que nós vamos precisar também trabalhar com a questão de manuseio de material, de matéria-prima, de material semi-acabado, peças acabadas, né? Dentro de uma empresa, então isso a gente vai falar lá na parte 3 do nosso curso, a gente vai falar de layout, né, manufatura celular, sistemas flexíveis, produção enxuta, a gente vai trabalhar muito com essa questão de manuseio, tá certo? Então, a matéria-prima, ela vai se movimentando ali pela empresa, né? Ela chega, né, ali na empresa, ela vai muitas vezes ser alocada no armazém, né? E depois ela vai, né, quando for solicitada para fabricação, nós vamos tomar essa matéria-prima e ela vai passar por uma sequência de processo de fabricação até ela ter ali um produto semi-acabado, um produto acabado, e ela vai ser manuseada, né, para o setor, para outro armazém, um armazém de peças acabadas ou um armazém de peças semi-acabadas, um armazém intermediário, para depois ela prosseguir para outros processos de fabricação ou para outras, né, empresas ou para o consumidor final. Então existe um manuseio dessa matéria-prima dentro da indústria. Então como é que eu trabalho com essa questão desse manuseio? Nós vamos ver lá na parte 3 do nosso curso, ainda de fabricação aqui assistida por computador, que nós vamos usar os AVGs, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa sigla, né? E também os robôs, né? Inclusive nós até vimos na aula passada, né? Que o robô, né? O primeiro robô, na verdade, ele foi, né? Era um robô manipulador. Ele foi, né, utilizado para fazer manipulação de peças. Então essa manipulação, o carregamento, né? Eu posso fazer o carregamento de uma máquina CNC utilizando um robô, um braço robótico. Então, em vez de eu ter lá o operador fazendo ali a carga e a descarga
lá da automação, eu tenho um robô, né, fazendo a carga e fazendo a descarga dessa matéria-prima, né, ali na minha máquina CNC. Então o robô e também o AGV. O AGV é uma sigla também do inglês, né, que são os veículos autoguiados, né? A gente vai estudar os AVGs lá na parte 3, nós vamos ver como é que eles funcionam, como é a cara deles, tá bom? Mas só adiantando, o AGV ele vai ser uns veículos, né, que eles vão ter, né, ali eles vão estar eles vão ser como se fossem os táxis, né? Ali durante a empresa, né? Eles vão levar, né? Fazer ali o transporte de material de um setor para outro, ok? Então nós conseguimos fazer isso utilizando os AGVs. Vamos trabalhar isso, e obviamente esse AGV, né? Ele tem um computador, né? A gente está falando de uma integração total para o computador. Então esse AGV, né? Ele vai ser ali também controlado, né? Por um computador. Então esse manuseio, transporte, carga, descarga de material, a gente tem, né, aí usando robôs e AGVs. E o gerenciamento, né, trabalhando novamente, né, com o setor, na ideia de cadeia de manufatura, nós temos também a questão de gerenciamento, né, programação da produção, controle da produção, tá certo? A etapa de gestão da produção também aí auxiliada pelo computador. Nós vamos ver, pessoal, que o CAD e o CAM, eles vão estar tão intimamente ligados, né? O CAM, ele depende tanto do CAD, que nós vamos estudar mais na frente sobre tipos de programação CNC. A gente vai ver que existe uma programação CNC, existe na verdade, quatro tipos de programação CNC. Então, existe a programação manual, que nós vamos aprender aqui. A gente vai suar aí a camisa para programar. E tem a programação em softwares CAM, e nós temos mais duas que são menos utilizadas. As mais utilizadas são essas duas, manual e software CAM. Só que esse software CAM ele depende tanto do CAD que nós vamos ver que a gente chama ele logo de CAD CAM. Então vocês vão, talvez se vocês forem trabalhar na área de, numa empresa que trabalha com mais dedicada para usinagem, eles vão falar muito CAD CAM. Ah, é programação CAD CAM. Então eles já vão unir, né, os dois conceitos e nós vamos ter essa integração aqui, ó, que realmente faz total sentido, né? A gente trabalha no CAN, né, baseado no modelo CAD que a gente tem. Então a gente vai dizer que é a programação CAD CAM. E nós podemos fazer uma integração entre as ferramentas CAM, né, que é o controle, né, e também o manuseio. Então nós podemos fazer essa integração aqui, ó, entre as máquinas CNC e também aqui o transporte, né, o manuseio, né, de matéria-prima, né, aí controlada, né? Então nós vamos ter uma integração que nós vamos ter o que nós vamos estudar também bastante na parte 3, que são os sistemas flexíveis de manufatura. A gente chama muito de FMS, né, que é a sigla em inglês, né? Então são sistemas flexíveis de manufatura. Nós vamos entender, né, como é que eles funcionam, por que eles são flexíveis, né? Então o nome já fala, né? Eles são sistemas flexíveis. Eles têm a característica de flexibilidade. Então, esses sistemas flexíveis, eles são cadeias de manufaturas flexíveis, que nós vamos utilizar braços robóticos, vamos utilizar AGVs, vamos utilizar as máquinas CNCs, vamos utilizar aí um controle de qualidade automatizado, né, uma inspeção auxiliada por computador, tá certo? E nós vamos ter essa característica que são sistemas flexíveis de manufatura. E eu consigo fazer uma integração de tudo, né? Uma integração aí do sistema de gestão, do sistema aí de flexíveis de manufatura, manuseio, controle, projeto, tudo integrado, né? E eu vou ter, né, o que nós chamamos de SIM, né? Vamos trabalhar também um pouquinho mais esse conceito de SIM lá na parte 3 do nosso curso, mas já adiantando aqui, né, já que nós estamos falando de manufatura assistida por computador, fabricação assistida por computador, é o nosso curso, o objetivo aqui é a gente ter essa integração total de todos os setores. Tudo que nós pudermos, né, integrar, né, fazer essa integração e ter ali o gerenciamento da produção, o controle da produção, o projeto da produção, o desenvolvimento de produtos, o manuseio, o transporte, controle de qualidade, tudo, né, integrado aí por um computador central, né? Nós vamos ver esse conceito mais na frente, lá na parte 3 do nosso curso, tá certo? Então é isso, pessoal. É basicamente isso. A gente fecha aqui, né, essa nossa introdução. Tudo que nós temos nessas 4 aulas de sistemas de produção, de automação industrial, robótica industrial e manufatura assistida ao computador, vai ser uma plataforma para que nós vamos ver agora mais para frente. Agora nós vamos avançar.
Na sexta-feira nós já vamos trabalhar com máquina CNC. Nós vamos aprender o que é CNC, o que é uma máquina CNC, como é que ela funciona. Semana que vem a gente já vai trabalhar com programação, ok? Mas a gente vai usar essas 4 aulas iniciais como plataforma para isso, tá certo? Dúvidas, pessoal?